Y. Thank you. Tudo que eu fazia, tudo que eu pegava, eu fazia com excelência. Mas só para mim ser um empreendedor, eu tive uma decisão que eu agradeço a Deus de eu ter tomado a decisão e ter uma palavra. Na última companhia que eu trabalhei, eu já era um subcontratado. E esse dono dessa companhia era uma companhia nova que tinha sucesso, para poder crescer. Eu via nele que ele ia crescer muito e eu queria estar com ele nesse crescimento. E eu comecei a trabalhar para ele subcontratado. Então eu fazia o trabalho, ele me subcontratava para fazer todo o trabalho dele, da companhia dele. Mas, no decorrer do tempo que a companhia estava crescendo, ele estava enxergando eu como um prejuízo para ele. Tudo que ele mandava para mim, pro meu paperwork, eu fazia com excelência e ganhava o lucro dele, eu não tinha prejuízo. E a companhia, como uma companhia nova, talvez ele não entendia isso, qualquer companhia, qualquer business, você tem um tempo de investimento. Você não ganha dinheiro no primeiro ano, você não ganha dinheiro no segundo ano. Você vai ganhar dinheiro a partir do terceiro, do quarto, do quinto e passar os 7 anos. Talvez ele não tinha essa consciência que ele estava começando. Então, todos os ganhos, todo o lucro da pessoa física dele, ele não ia ter naqueles primeiros 2 anos. Ele tinha o quê? Investir na companhia para ele voltar. Mas só que ele estava vendo o que eu ganhava. Eu estava indo bem, estava feliz com o dinheiro que eu estava ganhando, porque eu ganhava bem. Eu não tinha uma companhia, eu não tinha um local físico, eu não tinha um custo. O custo que eu tinha é o quê? Um caminhão, meu seguro e funcionário. E com isso ele, algumas vezes, ou várias vezes, falou pra mim, me dava meu cheque na minha mão, você tá ganhando mais do que eu. Brother, eu não tô ganhando mais do que eu estou fazendo o meu trabalho com excelência e você tá me pagando o que eu tô produzindo pra você. Não, mas você não tem erro nenhum, você não assim, bom pra você. Que seus clientes vão estar felizes, os seus clientes vão estar felizes por não ter um erro, seus clientes não vão te ligar reclamando, os seus clientes vai estar contente pelo schedule, mas só que ele falava isso constantemente pra mim, toda vez, e tava me agoniando. E chegou uma época que da minha história dentro desse percurso, o dinheiro não estava abençoado na minha mão. Eu senti que o dinheiro que estava me pagando não estava abençoado. Eu comecei a ficar sem dinheiro. Então, a decisão de eu ser um empreendedor, de eu montar uma fábrica, um business de granito, tem uma história muito forte atrás dela, que é essa. E o que eu falei para ele, eu prometi. Então, a minha palavra não volta atrás. Entendeu? E nisso foi o meu passo além para poder abrir um business. Olha, a trajetória de First Class teve muitos fatos importantíssimos que marcou a minha vida, a vida da minha esposa, da minha sócia. A primeira foi o fato da mudança, né? Eu tinha um sócio e foi a compra da companhia. O meu sócio do nada chegou para mim falando assim, Léo, pra gente não perder a amizade, ou você compra a companhia e eu quero estar saindo. Porque para mim, nesse momento que ele chegou, tá sendo um momento muito difícil dentro da minha casa. Eu estava com o meu aluguel atrasado, eu estava com 3 meses de aluguel atrasado, eu estava com a mulher grávida de 8 meses, eu estava com meus carros atrasados, dentro da minha casa, tá tudo atrasado. Mas dentro da minha companhia estava indo em dias, porque meus funcionários estavam em dias, meus aluguéis estavam em dias, porque o meu trabalho era muito mais importante, que eu sei que se eu estiver bem dentro do meu trabalho, dentro da minha equipe, eu ia melhorar da minha casa. No início, quando eu cheguei para minha esposa, o mesmo dia que o meu sócio chegou falando para mim que queria vender a companhia para mim poder comprar, e eu falei para ele assim, olha, eu não tenho interesse nenhum
Mas ele falou assim, Léo, ou você compra ou eu compro. Aí na hora eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer? Tô cheio de dívida, meu aluguel atrasado, minhas contas tudo atrasado, minha vida pessoal financeiramente não estava indo bem. E nessa história tem uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que me ajuda até hoje. Ela falou assim, Léo, você tá muito estranho, o que você tá precisando? Eu falei assim, ô Mona, eu tô devendo meu aluguel. Eu contei a história, tô devendo meu aluguel, minha casa toda atrasada. Não, Léo, você não pode fazer isso, você é uma pessoa muito boa, eu sei que você vai pagar, eu sei que você tem funções de mudar, eu te empresto seu dinheiro. Eu falei assim, não quero, não preciso emprestar, porque eu vou tirar de você, vou ficar te devendo pra me pagar outra coisa? Não se preocupe, eu não preciso emprestar o dinheiro pra me pagar minha dívida. Se eu precisar, eu chego até você. Vai pegar o três juntos, né? E nisso eu fui pra casa, quando o Rafael falou pra mim que ele queria vender, eu fui pra minha casa e falei pra minha esposa, pra Angélica. Ela deu um pulo de alegria. Você vai voltar, você vai pegar um caminhão, nós vamos voltar a fazer a instalação pro Square Foot, nós vamos trabalhar para as pessoas e nós vamos viver nossa vida, que eu não tô aguentando viver essa vida de escassez. Mas eu falei pra você, é por um tempo. Deus está colocando a gente para andar nos vales, pra gente poder reconhecer o que nós vamos ser amanhã. E eu falando pra ela, e ela assim, não, começou a chorar, ela grávida, né? Começou a chorar, não vamos vender. Eu só falei pra você, olha, você quer vender? Vai pro quarto, vai orar e pede a Deus para responder. Aí eu fui, numa sexta-feira, eu comecei a trabalhar, orar, ver uma luz, nada, não tive nenhuma luz na sexta-feira. E aí eu tive que fazer um trabalho no Cape Cod. Eu saí para trabalhar às 6 da manhã, orando, pedindo a Deus, Senhor, me dê a luz, o que eu faço, qual vai ser a minha decisão, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer, me dê uma luz, eu tô todo atrasado, tô todo enrolado. Aí ele falou assim, Léo, liga pra Mona, liga pra sua amiga, liga pra sua parceira de business e marca uma reunião com ela, hoje. Liguei pra ela às 7h30 para 8 horas da manhã, falei, Mona, eu preciso conversar com você hoje, urgente. Cheguei lá, animado para poder conversar com ela, né, para poder desabafar a minha situação para ela. O trabalho que ia durar 1 hora, que eu cheguei lá era 8h15, demorou 4 horas de relógio. 10h30 eu falei assim, Mona, não sei o que aconteceu, tá acontecendo alguma coisa nesse trabalho e eu não tô conseguindo terminar o trabalho. Léo, o que tá acontecendo? Você é um profissional, você é um trabalho tão simples. Eu falei assim, Mona, me espera um pouco. Eu fui terminar o trabalho, era 2h30 da tarde. E era meio-dia e meio, eu falei assim, Mona, me desculpa, eu não consigo chegar. Eu preciso muito falar com você, mas pode ir pro seu compromisso. Me perdoa pelas minhas falhas que eu tive com você, que eu falei pra você uma coisa e não cumpri no que eu falei. Eu falei assim, Léo, agora quem te espera sou eu. Eu falei, Léo, beleza, mas o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Simona, te falei que eu tava devendo minha casa, devendo aluguel, devendo meu carro, devendo tudo. 3 meses de carro alugado, sem comida dentro da minha casa. Isso tudo no mesmo mês, da mesma semana. E a Mona me perguntou pra mim, Léo, o que você tá precisando? Assim, Mona, eu estou precisando que você seja minha sócia nesse business. A Mona falou assim, Léo, eu não tenho interesse. É um business que eu conheço esse business, eu sou uma vendedora, eu passo trabalho para você,
mas eu não tenho interesse nenhum de ser seu sócio. Eu falei assim, Mona, mas ela perguntou, o que eu posso fazer você? Eu falei assim, Mona, então tá, eu estou precisando de $15 mil emprestado. Eu falei assim, Léo, é muito dinheiro. Eu vou abrir um parênteses. A Mona, toda vez que tinha dinheiro cash para poder transportar para ela, quem pegava era eu. Eu conversava com os clientes dela para pegar um dinheiro cash. Ela não gosta de dinheiro cash. Ela não andava com dinheiro cash. Eu era o cara que buscava o dinheiro cash na mão do cliente, entregava para ela, ia depositar para ela, guardava no cofre para ela. Então eu fazia essa transição de dinheiro cash. E ela falou assim, Léo, alguma coisa ou alguém me mandou trazer $15 mil para você. Aí me entregou na minha mão, $15 mil na minha mão. Aí eu comecei a chorar e essa foi a minha resposta de Deus que eu pedi, eu e minha esposa pedimos. Simona, obrigado, era a resposta de Deus que eu queria na minha vida. Contado, $15 mil em nota de 100, $10 mil em nota de 100 e $5 mil em nota de 50. E ela me entregou e eu saí daquele lugar sabendo que a decisão de comprar a First Class seria essa. E essa foi a compra da companhia, que eu comprei a companhia do meu sócio, aí passou todo o meu nome, fiz o pagamento para ele, coloquei no meu nome. Aí foi a história da First Class que surgiu, a partir do momento que surgiu. Primeiro marco especial foi a compra do First Class, mas a outra história assim que eu me recordo, que eu levo dentro do meu coração da minha vez fora, foi um Grand Open que nós fomos parabenizar uma amiga, um showroom de granito, e um pastor, um profeta de Deus, estava orando, ergou as mãos pro showroom dela, para ela, orando. Do nada ele chega assim, rapaz, erga sua mão. Eu, crente em Deus, sabendo das profecias que um profeta pode trazer na minha vida, eu só coloquei a mão assim, ok, fala pra mim. Aí orando, a pessoa assim, Deus está te falando que você vai ter 7 chaves aqui, Deus está te falando que você vai assinar vários contratos você vai estar assinando no decorrer de 7 anos, vários contratos, e você não vai entender tantas bênçãos que você vai estar assinando, que Deus vai estar abençoando a vida. E esse profeta de Deus, que é um amigo meu pessoal hoje também, falou para mim. Aí eu comecei a trabalhar, a Angélica, começou a trabalhar, as coisas começou a fluir na nossa vida, clientes novos, aí começou a vir caminhões novos, vários contratos novos, vários parceiros de trabalho, veio outro caminhão, 2 caminhões, e dentro desse meio termo, eu aumentei o nosso business, já estava um business maior, eu comecei num galpão bem pequeno, um alvo bem pequeno, eu só adicionei, peguei o prédio todo, e o dono do prédio falou assim, eu só faço para você se você me dá um pagamento a mais, e eu vou fazer um lease buy para você comprar o prédio. I was want to talk about the tax-free coming out Saturday and Sunday. I want to bring something important for us, but Harry want to mention more detail. And we get one check for like multiple invoices, so we'll do payment of 1, payment of 2, payment. So it like looks. It can be all in one check. It could be all in one check, yeah. So it doesn't have to be like. Be separated. Correct. Yes. The invoices have to be separate, not the solid payment. Okay. Eu fiz esse contrato com ele, esse lease buy. Antes dessa compra, Deus permitir, ele faleceu. E eu fiquei com medo nesse falecimento dele, porque ele me prometeu de boca que o prédio ia ser meu. Mas só não, ele deixou no testamento dele que esse prédio seria vendido para mim. Deus me deu a graça de eu poder comprar esse prédio. Quando eu saí dos advogados, da assinatura da minha esposa, que ela assinou a compra do prédio, veio uma coisa assim, o meu subconsciente, o meu anjo, né? O meu Deus falou assim, Léo, você lembra daquele profeta que profetizou na sua vida, que falou que você ia ter 7 chaves em menos de 7 anos, você ia ter vários contratos assinados? E comecei a lembrar com minha esposa, um caminhão, 2, 3 chaves, showroom, chaves, abertura de chave, e a 7 chaves foi a compra do prédio. Liguei,
para minha amiga. Falei assim, Luzi, cadê aquele amigo seu, aquele profeta que orou para você? Ah, Léo, tem muitos anos, desde aquela vez que ele veio aqui nos Estados Unidos, nunca mais ele veio. Mas ele tá chegando aqui sexta-feira. A compra do prédio foi na quarta. O que eu tiver eu vou dar pra ele. Eu tava sem dinheiro. Tudo que eu fui, eu comprei naquele momento. Mas o que eu tinha no meu bolso, eu abençoei a vida dele. E eu falei pra ele assim, olha, você lembra de mim? Assim, não. Você lembra da sua amiga Lúcia? Você lembra? Ela tá até chegando aqui. Isso, ela tá chegando aqui porque ela me convidou pra vir aqui. Falei, você lembra do showroom que você orou pra ela e você orou pra mim? Não lembro de você. Em nenhum momento ele lembrou de mim. E hoje eu vim aqui com a maior chave que você colocou, o maior contrato, a culpa do meu prédio. Tudo o que você falou, eu tenho provas que foi realizados. Eu vim aqui para te dar um abraço e ele se emocionou naquele momento e ele ia dar uma palavra, por incrível que pareça, ele ia dar uma palavra e ele falou assim, Deus me respondeu aqui, quem vai dar a palavra é você. Não, eu não vou dar palavra, como é que eu vou dar palavra? Eu falei assim, Léo, eu tava pedindo dentro do avião, eu não sabia o que falar. Se eu aparece alguém para poder me honrar com alguma palavra, assim, você vai contar o seu testemunho e vai ser a minha palavra da meia-noite. Os marcos da First Class teve muitos marcantes, mas o mais marcante mesmo foi a compra da First Class. Imagina só, o próprio dono comprar a First Class. E uma transição que teve muito importante também na história foi a transição do manual para o digital. Foi uma transição muito importante para a companhia. One of my favorite stories that I like to tell is the simple fact that the owners of this business were not the first homeowners to work in this business. Leo and Angelica always invested everything back into this business. That's why I stayed here. I watched them grow their family and all of the money. I watched this place grow, a lot of machines coming in, a lot of money, a lot of materials. You can look at all this material around here. And they weren't even owning a house themselves, and they're putting in stone in other people's houses. Why? Because they reinvested here into the company, which is actually into the people. And that's something that's really unique to see, because not to put anybody down, but a lot of business owners, they go and they take care of their family. They go and they buy a house and they get themselves comfortable, and then they go back into their company. Not Leo and Angelica. They put everything they can into this place. Something very special that I hold on to this, and I don't tell many people about it, but if somebody asks about does Leo and Angelica reinvest back into the company, that's the first thing I tell them. O digital é nosso key do nosso mercado. Hoje a companhia, eu posso falar, ela funciona 100% digital. Aonde que eu tiver, eu posso estar acessando meu sistema. Aonde que eu tiver, eu posso checar onde meus caminhões estão. E é por isso que eu agradeço a tecnologia. É por isso que a Força está crescendo cada dia mais, porque a tecnologia está aí. Dentro da nossa tecnologia, que é muito importante da minha indústria, uma coisa que eu posso pontuar bem assim, bem nítido é... Imagina você ir na sua casa, na sua cozinha, precisando de um trabalho rápido, precisando de ligar para várias companhias e pedir assim, eu preciso dessa cozinha instalada em menos de 24 horas. Eu consigo fazer para você. Por que eu consigo? Por conta da tecnologia. Eu consigo marcar um schedule para o meu templatista, estar na sua casa 7 da manhã, ele sai de lá com todos os paperwork assinado pelo cliente às 8, 8 e meia da manhã, e vai chegar na minha office, a minha office vai revisar o trabalho em menos de meia hora, vai mandar para o cliente vai fazer a assinatura, 9 horas. O cliente está assinado, 9h05. A slab está na mesa, está sendo cortado. 5 da tarde, o trabalho está pronto para ir no outro dia de manhã. Eu consigo realizar o seu sonho por causa da tecnologia. Em 24 horas, eu consigo fazer qualquer tipo de trabalho para você.
and for him $200, $300, that's nothing. But maybe you try close some like, oh, pay in full because I can give some discount. Pay in full, I can give half a tax. So that's already in the sink included, give it sink. Don't try to do something, you know, for you, especially for the customer coming tomorrow. If you want to have the credit card, hey, if you want to pay in full, especially the tax coming, I can give you the sink free for you guys. I can give the tax free, pay the whole invoice. Because that's good for us, to collect the money in the front, you know. Don't do anything for try close deal and make more sales for us. Hoje, a diferença da First Class entre outro concorrente é o time que eu tenho. É ele que traz toda a excelência, toda a autenticidade dentro do trabalho de granito, dentro de uma fábrica de granito. Primeiro é o customer service, que você tem que ter excelência, você tem que saber o que você está vendendo, você tem que conhecer o seu cliente. 2,500, you can talk to me or James the next 2 days. We can leave everything already set up Saturday, so just collect the payment and apply. It'll make the job easier for everybody here on Saturday. Probably in the last year, 2 years, that we really focused on customer service. It's every day you learn something new. It has definitely positively impacted the office in the past few years, just because now that we have a clear vision and everybody can move in the same direction to kind of grow and know what areas we need to be better at. E isso meu time está bem treinado para poder ser essa divisão entre o cliente e o produto que ele vai ser usado. Saber educar o cliente, porque tem cliente que chega aqui sem informação nenhuma. E nós somos os educadores do cliente. Tia, thank you, obrigada! Thank you. Não, deixa a mamãe. Wait, okay? Nossa, quando a gente vem falar de contribuir, eu acho que isso gera algo gostoso no coração meu e do Léo, porque não é só sobre a gente. A First Class não foi só sobre eu e ele, é sobre pessoas. A gente contribui na escola, nos times de futebol, para a polícia, para seniors. A gente contribui também no Brasil, tem algumas fundações que a gente já ajudou. Os nossos meninos estavam no Brasil, fizeram cesta básica, entregaram. Então, tipo, isso é bem próximo do nosso coração. Em tudo, como se diz, houve muitas mudanças, muita evolução, mas todo mundo assim, tranquilo um com o outro. Impactou muito. Muitas coisas boas, só tem coisas boas da First Class. Tanto é que eu tenho 8 anos que eu estou aqui. E a minha vida, meus bens, a maioria saiu daqui, graças a Deus. Uma coisa na minha vida que me impactou muito, que tive uma grande ajuda da companhia, porque eu falo a verdade, eu vim de old school, não sabia muito sobre informática. E graças a Deus eles tiveram muita paciência comigo, como houve muitos changes aqui, mas agradeço muito a paciência deles e das pessoas do time que a gente trabalhamos, de ter comigo, que para mim que não sabia nada, hoje, graças a Deus, eu me sinto um cara que já me cresci muito na área que eu trabalho. Everything that I was able to learn, everything that they allowed us to learn with them, that's the most important thing. Because I'm 46 years old now. I'm not that tech guy that understands computer and all that. And when the company brought that in, they not only brought that in and brought new people in. They allowed the old school ones to learn with them. And that's one of the things that impact me the most, is the ability that they have to allow us to learn with them and grow with them. That's the most thing that they impact me in here.
partir do momento quando eu tomei a decisão de sair de uma companhia que eu estava estabilizado, com dinheiro entrando toda semana, e no outro dia poder pegar todo o meu dinheiro, pagar meus funcionários e não saber o que fazer, porque para você montar um business na minha indústria, granito, custa um dinheiro muito alto. E eu não tinha esse cacique. Eu não tinha essa experiência, essa cultura na América. Eu não estudei aqui na América. Aqui você aprende no dia a dia, com raça, com vontade e gosto. E dentro disso, o meu sócio falou para mim, Léo, eu não consigo te acompanhar. Uma companhia chamou o meu sócio para ser sócio dele de uma fábrica de granito. Meu sócio falou assim, Léo, eu não consigo te acompanhar, fica com um caminhão, eu não quero separar a sociedade com você nesse exato momento, não precisa me pagar nada, vai trabalhar, vai seguir seu caminho e eu vou seguir meu outro caminho com essa outra pessoa, sendo sócio com ela, vou lá fazer um teste com ela dentro de uma fábrica. O meu sócio foi para esse rapaz, para essa companhia chamada Dreamstone, que está localizada em Franklin, e eu segui o meu, fazia meus trabalhos, buscando, quando as pessoas disseram, Léo, eu sei que você não trabalha para ninguém, você pode me dar uma força, um help? Ia lá ajudar a fazer meu trabalho com excelência, comecei a fazer freelance. E eu comecei a fazer meu dinheiro daquela forma. E eu estava casado, arrumei um trabalho para a Angélica, numa loja de landscape, e nós começamos nossa vida de casado, com todas essas dificuldades. E com isso, passou 2 a 3 meses. Meu sócio estava onde? Em outra companhia, chamada Armstrong, trabalhando. E eu, fazendo meus freelance, imaginando o que eu ia fazer, dava meu cartão para os contractors novos. Então hoje, graças a Deus, eu posso olhar na minha lista de subcontractors dos meus clientes e não tem nenhum que eu fiz trabalho com ele antigamente. Todos os clientes novos. E ele me ligou, Léo, aqui não dá pra mim e eu quero voltar pra você. Eu falei assim, vem pra mim. E no decorrer dessa ligação que ele fez, começou a trabalhar comigo, passou 2, 3 dias, quem me liga? O dono dessa companhia, Dreamstone. Nessa conversa, eu deixei no speakerphone, porque é uma coisa que envolveu o Rafael, para make sure que o Rafael estava claro e ciente do que eu estava falando, o que ele estava falando. E eu falei para ele, olha, não é minha vontade de ter uma sociedade com você, mas se você quiser me fazer uma proposta para vender a sua companhia, talvez eu possa comprar. O Rafael, na hora, mudo, falou assim, não quero, não. Aí eu falei assim, deixa comigo. Eu sei o que estou fazendo. E nisso, eu conversei com o Rafael, quanto vale? Tal, vale esse valor. E eu falei assim, Rafael, vou fazer a contraproposta. Vou dar um valor a menos e dividir por 2 meses. Graças a Deus, nós pegamos um dinheiro emprestado. Nós dois pegamos um dinheiro, pagamos a primeira transação e começamos a trabalhar. E o que eu comecei a trabalhar? Montar um novo nome. E depois que saiu o nome da First Class, nós começamos a trabalhar, nós compramos companhia, nós pagamos o primeiro e o segundo mês. Aí, graças a Deus, Deus me abençoou. Eu morava em Shrewsbury. Eu falei pra Angélica assim, nós temos que morar perto. E graças a Deus, eu aluguei uma casa em Franklin. E morei em Franklin nessa casa por 7 anos, onde eu cresci minha família, onde que eu tive meus filhos. Meus filhos é para mim um presente de Deus, uma pedra preciosa que veio na minha vida para somar. E com isso, o sucesso que eu tive na minha vida profissional, eu devo um pouco a eles, por tudo que eles o crescimento de cada um deles fez o homem que eu sou hoje. Cada hora que eu queria desistir
do meu futuro, do meu business, ou das pessoas que contavam com o meu sucesso, contavam com o meu suor, e eu pensava neles. E quando eu pensava neles, Deus me impulsionava de uma maneira tão grande, e é um dos motivos que eu nunca desisti da minha profissão. A First Class tem um futuro muito grande. Nós estamos vindo agora com um prédio de 50 mil square foot. Nós vamos ter um prédio focado em inventory, focado de dar um customer service para o cliente melhor. Ele vai poder entrar, enxergar com os olhos deles vários tipos de produtos diferentes. Em relação ao time, ele vai ter uma estrutura de maquinários novos, um espaço melhor, vai ter um espaço melhor para poder trabalhar, se locomover um para o lado para o outro. Então eu estou bem animado nesse novo projeto, e com o time que eu tenho, eu creio que vai poder estar comigo, me ajudando, me auxiliando para chegar num denominador em comum. Uau, o que eu espero do futuro da First Class? Um lugar uns 5 vezes maior do que esse. Algo sobrenatural, porque eu creio que a First Class tem sonhos, como qualquer outra empresa. Não é só sonhos meu e do Léo, mas sim nossos colaboradores. Eles estão almejando um novo, um crescimento. Então, todos nós estamos com foco para desenvolver. A gente está em outros lugares e ter mais espaço, para a gente ter mais conforto entre nós. Não só para a empresa em si ficar grande, mas ter mais conforto para os colaboradores, para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou deixar um recado para os homens que estão aí, que estão querendo começar um novo business, que estão querendo empreender, seja em qualquer área. O principal é você ter garra, força de vontade e ter um caráter de honestidade, não querer passar por cima de ninguém, não querer enganar as pessoas, honrar com o que você fala. E o principal, esteja sua família. Sua casa é a sua base de tudo. Porque eu tenho essa base. A minha esposa foi o meu sustento, a minha base, foi o meu tudo nessa minha caminhada. Então, se você tiver homem aí do outro lado da telinha, escutando, se você quer abrir um business, primeiro cuida da sua família. E junto com ela, você vai poder realizar qualquer coisa. Vai que você vai conseguir. Mas um dia, nada como anoitecer para amanhecer. Isso Deus fala. Você dorme, meu filho, que amanhã eu te acordo e você vai para a batalha de novo. A importância do Léo é tremenda. Eu acho que eu não tinha saído da minha zona de conforto sem ele, sem o Léo me impulsionar dia após dia. Entre nós dois trabalhamos juntos desde o início, né? E não teve um dia falar assim, eu tive um call sick. O dia que eu tirei off foi agora, recentemente. Para uma coisa que eu falei assim, não, eu preciso desse dia, e ele super entendeu. Mas ele me impulsiona, amor, não desanima, vamos assim mesmo. Então é algo que, em palavras, no hustle dele, né? Na garra que ele mostra, que não desistir, o nosso sonho tá aí, vamos atrás. Então ele é essa pessoa que carrega, que leva as pessoas. Então se a pessoa tá parada, ele não consegue ver ela parada. Vamos. Então é dele. Então não tem como falar assim, o Léo não faz, não vai deixar. Não, ele quer que as pessoas saiam da zona de conforto. Zona de conforto não é opção para ele, não. Então ele me impulsionou a sair da minha zona de conforto dia após dia e continua me impulsionando todo dia. E eu creio que hoje a mulher que eu sou vai muito do homem que ele é. Que ele me tirou da minha zona de conforto e ele viu o potencial onde que eu não via. Ele viu que eu sou capaz, que eu não via que eu era capaz. Então, isso, ele olhou para mim com os olhos igual Deus olha para os filhos e fala assim, ei, você foi criado para isso. Então, ele teve essa visão. E ele não é só comigo, mas com pessoas. Ele olha as pessoas e fala assim, não,
quem dera eu pudesse olhar para as pessoas e ver as pessoas como com os seus olhos. Então eu peço muito, eu falo assim, me ensina a ser assim, porque ele olha com os olhos que Deus olha, tipo, você tem isso, como que você não tá vendo? Então ele vem além dos flaws, das imperfeições da pessoa. Dad, if you're watching this, I'd like to know you're the best father I ever had, and you make my life great for teaching me to ride a bike, teaching me to ride a motorcycle, teaching me to do all the stuff you do. You helped me, you made me be the son I am for you. So I thank you for what you did in my life, because I was just a normal kid until you changed me. When I was born, you just changed me immediately. You made me who I am. Thank you. So my dad has been through a lot of things in his life, and me being born was one of the things. They didn't really know, so at first, but now I feel like they love me a lot, and they help me a lot with the things that are difficult for me. So my dad and my mom really help me a lot, but sometimes I can get on their nerves a lot. So I guess I really like my family because my dad done a lot for us, and my mom too. They always try and make time for us. So that's about it. So my parents are really well doing business and all that, yes. But they're also amazing with the house. They always tell us what's going on at work whenever we ask. And what I feel the most is whenever they come home, they always make time for dinner on the table, and I really like that. And then I can ask them questions about work and how it's going. There was this night once that my dad wasn't being really smart, so I said, think smarter, not harder. And then he starts laughing. So that's something I like about my parents, and I really think I help them out with a lot of things. Even if it includes the company and all that. Yeah, and that's all I really gotta say. Filhos, papai quer deixar um recado para cada um de vocês. Pro Leandro, Gabriel, Kevin e o Christian. Papai não quer deixar para vocês herança. Papai não quer deixar vocês dinheiro. Papai não quer deixar uma casa bonita ou um carro para você dar uma volta. Papai quer deixar um legado para vocês. Papai quer deixar o que o vovô deixou para o papai. Papai quer deixar você um legado. Você lembrar do seu pai. As pessoas falar de mim, falar com orgulho, falar com alegria. E você sentir orgulho do papai. Eu quero que vocês tenham caráter, que você seja homem de Deus, pessoas que vai ser exemplo na sociedade, pessoas que vai ter um brilho, mas nunca você pode esquecer quem foi seu pai, o que seu pai deixou de legado para você, e acreditar que você tem Deus na sua vida, que Deus é tudo para você, Deus na sua vida construiu quem você é. E não se esqueça, filho, o que seu pai foi, o quanto seu pai dedicava para vocês ter tudo, o quanto papai chamou vocês a atenção, o quanto papai te corrigiu naquela hora certa, o tanto papai fez para poder estar presente para vocês, o tanto papai também deixou de ser o pai presente na hora que papai precisava trabalhar. Quantas vezes papai precisou trabalhar e deixou vocês na mesa sentado para almoçar? Quantas vezes papai precisou trabalhar no sábado e domingo
para poder sustentar a nossa casa, para a gente poder realizar nossos sonhos. E eu quero também te pedir perdão pelas minhas faltas, minhas necessidades nesse momento. Eu creio que vocês entendem tudo que o papai fez. Então, papai, quero deixar um grande beijo para você. Papai ama vocês e a única que o papai quer que você seja homem, seja próspero, seja honesto. Você tem um Deus maior e você tem um papai aqui todo o tempo para poder te abraçar, te amar e saber que vocês podem contar comigo toda vez. Toda vez que você tiver necessidade de um conselho, eu vou estar aqui para você. Seja homem, meu filho, papai ama vocês. Uh,